ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Bom dia a todos e todas, amados irmãos e irmãs. Nesta quinta-feira queremos louvar e bendizer o nosso Deus, que nos ama e ao mesmo tempo nos acompanha. Saúdo também particularmente todos os médicos, enfermeiros, enfermos que estão nos hospitais do ProSaúde e também aqueles que são acompanhados através das nossas orações. Ó Deus, quando saístes com o povo, caminhando à sua frente, habitando no meio deles, a terra estremeceu e orvalhou o próprio céu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos pedir perdão a Deus, nossos pecados, nossas faltas, para participar dignamente desses santos mistérios. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, fizestes vosso povo participar da vossa redenção, concedei-nos, os pedimos, que vivamos em constante ação de graças pela ressurreição do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentados, ouçamos a palavra de Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles, e como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Aleluia, 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 aleluia.
vos deixarei órfãos, eu irei, mas voltarei. E o vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele vos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo? E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo sobre vós porque vos disse, pouco tempo já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados. Amados irmãos e irmãs, então ouvimos a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, de 1 a 8. Vemos a história de Corinto, uma cidade cosmopolita daquele tempo, mais romana do que grega, com uma boa situação geográfica, portanto. Era notável pelo seu comércio, mas também existia muita corrupção na cidade. Pela palavra que lá foi anunciada, surgiu uma das comunidades cristãs mais florescentes. Todavia, essa mesma comunidade também veio a dar grandes desgostos a Paulo. A atividade, portanto, de Paulo em Corinto foi mais complicada do que Lucas deixa supor. Nesse contexto, o autor de Atos revela-nos alguns pormenores da vida cotidiana de Paulo e dos primeiros evangelizadores. O apóstolo sabe um ofício e exerce, coisa considerada indigna de um homem culto entre os gregos, mais habitual entre os rabis de Israel, para quem o trabalho era uma boa ocasião para estar com as pessoas e ensinar. Paulo, portanto, habita com um casal de judeus, expulsos de Roma por Cláudio, entre os anos 49 e 50, da nossa era cristã. Com a chegada de Silas e de Timóteo, Paulo dedica-se exclusivamente à pregação. Começa sempre pelos judeus e depois de ser recusado mais uma vez, é que se volta para os pagãos. Lucas parece continuar preocupado em justificar a passagem aos pagãos. Mas, como sempre acontece, há alguém mesmo entre os judeus que acolhe a palavra de Deus, e desta vez é o próprio chefe da sinagoga com a sua família. E começa, portanto, uma colheita abundante de cristãos vindos do paganismo. E o Evangelho de São João, capítulo 16, versos 16 a 20. Ainda pouco me deixareis de ver, um pouco mais, por fim me vereis. Versos 16. Essas frases são no mínimo ambíguas. Como entendê-las corretamente? Elas referem-se à morte e à ressurreição de Jesus, a sua glorificação pelo Pai, a vinda do Espírito Santo e a nova ordem das coisas criadas pelo acontecimento de Jesus. E São João, amados irmãos e irmãs, ele recorre à incompreensão dos discípulos para provocar um esclarecimento superior das palavras de Jesus. A vida terrena do Mestre, após ela terminar, a sua vida gloriosa vai começar na ressurreição. Portanto, o regresso de Jesus não acontecerá só com as aparições depois da ressurreição, mas vai prolongar-se pela sua presença no coração de todos os que creem. Os discípulos não entenderam as palavras de Jesus, portanto, faziam essas perguntas.
conforme o versículo 17. E Jesus responde tentando remover-lhes da alma a tristeza que os assaltava e procurando infundir-lhes confiança na sua nova revelação. E as palavras de Jesus são, portanto, a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 20. Portanto, depois da tormenta virá a calmaria, como nós costumamos falar. A alegria surgirá da mesma causa que provocou a tristeza. As palavras de Jesus, portanto, como em outras ocasiões, são suscetíveis de várias aplicações. Como essa frase enigmática, Jesus falou de um tempo em que os discípulos não o verão, de um outro tempo em que o verão, porque ele vai voltar para Deus Pai. Essas palavras são pronunciadas duramente durante o discurso do adeus. Aplicam-se, em primeiro lugar, portanto, à paixão e morte de Jesus. Os discípulos vão deixar de vê-lo brevemente, porque ele vai estar onde? Vai estar no sepulcro. Será um tempo de tristeza para os amigos de Jesus e um tempo de triunfo para os seus inimigos, a vez de chorar e lamentar-vos, ao passo que o mundo se alegrará. Verso 20. Todavia, a ausência de Jesus durará pouco. Ao terceiro dia, ele vai ressuscitar dos mortos. Os discípulos, portanto, encheram-se de alegria por ver o Senhor. Escreve São João, ao descrever a aparição de Jesus na tarde do primeiro dia da semana, conforme João 20, verso 20. Essas palavras também se aplicam ao mistério da Ascensão e de Pentecostes. Ao subir Jesus para o céu, deixa de estar visivelmente entre os seus, mas no Pentecostes se inaugura uma nova forma da presença no meio deles, da igreja. O Espírito Santo, portanto, é aquele que torna presente Jesus no coração dos fiéis e da comunidade cristã. Já não o veem como durante a vida terrena, nem sequer com as aparições depois da ressurreição, mas o veem com o olhar no coração, onde o Espírito Santo o torna presente. E mais uma vez, a tristeza se transforma em alegria. Portanto, as formas de presença de Jesus entre os discípulos vão se transformando, tornando-se cada vez mais gratificantes sob o ponto de vista humano, mas bem mais profundas, produzindo alegria cada vez maiores da presença do Espírito que estabelece aos discípulos na alegria, na paz, no amor. Portanto, as palavras do Senhor podem aplicar também à nossa vida. A ausência e a presença de Cristo marca o triunfo da nossa vida espiritual. Se, na verdade, que temos fases em que nos sentimos a sua ausência, também é verdade que depois de cada uma delas, voltamos a sentir sua presença de um novo modo. Essas fases de ausência e presença fazem crescer também a nossa relação com Ele. Quando experimentamos a tristeza da sua ausência, interrogamos-nos sobre as razões da mesma e lançamos mão dos meios para o reencontrar. Por outro lado, Jesus quer dar-nos a alegria de reencontrarmos a sua presença. A tristeza da ausência produz a alegria do reencontro. A vossa tristeza há de converter-se em alegria, versículo 20. Há, portanto, de lembrar-nos desse ritmo quando estamos alegres, quando estamos tristes. Nem a alegria nem a tristeza duram sempre. Sucedem-se para nos fazer caminhar na união com Cristo e por Ele na união também com Deus nosso Pai. O cristão, portanto, vive alegre, manifestando a alegria e a bondade de Deus para com todos os homens e mulheres, porque o Senhor está perto, conforme Filipenses 4, versículos 4 a 5. O esposo, portanto, logo que chega, introduzirá na alegre festa das núpcias a nossa alegria e a alegria de Deus. É certamente a consequência de uma vida boa, vivida, segundo a glória de Deus, nos bons e nos maus momentos, quando sentimos a presença do Senhor e quando sofremos com a sua ausência. São Paulo nos lembra a predileção de Deus por aqueles que, em todas as circunstâncias, são generosos e vivem no amor, num amor oblativo em relação com Ele e com os irmãos. Diz São Paulo na 2 Coríntios, Deus ama quem dá com alegria. E viver e irradiar a alegria é a nossa missão de filhos
e filhas, o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria no Espírito Santo, conforme Romanos 15, que quer ser servido na alegria, à espera de ser agradecido com alegria, conforme Colossenses 1,12. Porque o reino de Deus não é questão de comida ou bebida, mas é justiça, paz, alegria no Espírito Santo, conforme Romanos 14, 17. Portanto, queremos agradecer, amados irmãos e irmãs, a alegria das visitas que Deus faz em nossas vidas. Também, obrigado pelas tristezas, das ausências. Ser bendito para sempre, porque nos conheces e sabes orientar nossas vidas e atrair-nos para Ele, para o Senhor. Mas o Senhor é aquele que tem compaixão de nós, não nos abandona demoradamente a provação, para que nós não desesperemos em toda a nossa consolação. Portanto, pedimos que o Senhor venha em nosso auxílio nesse mundo, particularmente para que nós possamos ser felizes, nos ajudar a buscar nele a nossa consolação, a nossa alegria em todo tempo e em todo lugar. O mundo não vos verá mais, a minha missão terrestre está terminada, mas vós me vereis ainda vivente, e de visitar-vos também pela graça, iluminados pelo Espírito Santo. Acreditareis na minha divindade, reconhecereis que eu estou no meu Pai, que eu sou um só com Ele, na unidade, na essência divina. E vós estareis em mim, estareis unidos a mim pela vida da graça, com os membros estão unidos ao seu chefe, como os ramos estão unidos à sua cepa, cuja seiva os alimenta, e eu estarei em vós, iluminando-vos, dirigindo-vos, santificando-vos pelo Espírito Santo que vos hei de enviar. Portanto, ao deixar-vos corporalmente, segundo as aparências, não vos abandono, por isso fico ainda convosco, de diversas maneiras, pela fé, pelo amor, pela graça santificante e pela Eucaristia, esse sinal vivo de Jesus Cristo, presente nas espécies do pão e do vinho. Não vos deixarei órfãos de Jesus. Que possamos viver, portanto, essa palavra que o Senhor nos disse: a vossa tristeza se converterá em alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nesse momento vamos fazer nossas preces, nossos pedidos ao nosso Deus com muita fé, Deus que nos ama, que caminha conosco. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos por nós e por todos os seres humanos, para que Deus Pai nos dê a graça de escutarmos a palavra de seu Filho Jesus e a colocar em prática. Rezemos. Atendei, Senhor, a nossa súplica. Pela Igreja e por seus ministros, para que tenham a sabedoria e o discernimento de ensinar com responsabilidade as pessoas do nosso tempo, a exemplo de Jesus, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa súplica. Pelos chefes das nações, para que se preocupem com os cidadãos mais esquecidos e marginalizados e se coloquem incansavelmente a seu serviço, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa súplica. Pelos religiosos e religiosas que servem a Deus de coração sincero, para que perseverem em seu caminho de fidelidade e de dedicação ao reino dos céus, nós vos pedimos. Atendei, Senhor, a nossa súplica. Pelas necessidades da Igreja, do povo de Deus, também pelo pastoreio, nosso representante de São Pedro na terra, o Papa Leão, para que dirija sempre com as luzes do Divino Espírito Santo toda a nossa Igreja espalhada no mundo todo, rezemos. Atendei, Senhor, a nossa súplica. Tudo isso pedimos ao Pai por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, convosco que reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Sentados, façamos o canto. Bendito sejas, ó Rei da Glória, ressuscitado, Senhor da Igreja. Aqui trazemos as nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo que temos seja para ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória glória do do seu seu nome, nome, para o nosso bem e de toda a Santa sua Igreja. Santa Igreja. Suba até vós, Senhor, os nossos preces com as oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa graça, sejamos dignos dos sacramentos do vosso grande amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao altar. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos nesse tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, entregando-se a vós pela nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por isso, transbordante de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes, potestades angélicas, proclamam a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade, santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão para anunciar a bênção de ação de graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Os agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicando, vos pedimos que, participando do corpo e sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja se faz presente no mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Tarcísio, com o seu Bispo coadjutor Joaquim, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E nós os pedimos, sem de piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, santos apóstolos, com Santa Teresinha do Menino Jesus, Santo Antônio, também São César de Bustos, patrono da minha congregação, e todos os santos que neste mundo viveram a vossa amizade, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador, formado no seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e livres dos perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, fiz esses vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e vos dou minha paz. Não-lhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e dar vossos Deus com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Jesus, nos guardem para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, pela ressurreição do Cristo, nos recriais para a vida eterna, fazer frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a força desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, agradecer a vocês que vieram rezar conosco, Eduardo, que nos ajudou nas leituras, também a Maria e também a Sol, sempre está nos auxiliando aqui na Igreja Santa Terezinha, do Menino Jesus de Itanhaém. E ao Padre Beto, a equipe da Pascom aqui da Igreja Matriz Santa Terezinha. Deus abençoe a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz e a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. De em paz o Senhor vos acompanhe para sempre. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Chama viva da minha esperança, este canto suba para ti.